Se este vídeo te der um incômodo, fecha agora, porque ele não foi feito para quem quer apenas se sentir melhor por alguns minutos. Ele foi feito para quem cansou de repetir o mesmo ano com nomes diferentes. Para quem olha a própria vida e sente em silêncio que existe uma versão mais viva, mais forte e mais verdadeira esperando do outro lado. E antes de continuar, deixa eu abrir um loop que eu vou fechar lá no final. Hoje você vai sair daqui com uma decisão simples de 7 dias. Não é uma promessa. É um teste. E se você fizer do jeito certo, você vai perceber algo que quase ninguém percebe. A sua realidade muda quando a sua identidade muda. Agora, respira. Só um pouco mais lento. Porque essa conversa não é para acelerar sua mente. É para acordar sua consciência. Sabe o que mais prende uma pessoa numa vida mediana? Não é falta de capacidade. É um padrão invisível. Um roteiro antigo rodando em segundo plano. E você chamando isso de personalidade. Se você já disse, dessa vez eu vou, e não foi. Se você já começou animado e depois sumiu. Se você já se olhou no espelho e pensou, eu sei o que eu deveria fazer, então por que eu não faço? Fica. Porque o que eu vou te mostrar agora não depende de força de vontade. Depende de direção. E se essa mensagem está chegando até você, talvez não seja coincidência. Talvez seja aquele momento em que você finalmente para de pedir provas e começa a se tornar a prova. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve agora. Não para alimentar número, mas para treinar um comportamento raro. Escolher o que te constrói antes de sentir vontade. E escreve nos comentários uma palavra só: decisão. Você vai entender por que isso importa daqui a pouco. Vamos direto ao ponto. A verdade que machuca, mas liberta, é simples. A sua vida está respondendo ao que você pratica, não ao que você deseja. E eu sei como isso soa. Porque é mais confortável acreditar que o problema é o mundo, as circunstâncias, o timing, as pessoas. Mas existe um momento em que a gente percebe algo quase ofensivo. Se não é culpa de fora, então a chave também não está fora. E aí vem o detalhe que muda tudo. Se você assume responsabilidade, você herda poder. E poder de verdade não é controle sobre o mundo. É controle sobre a própria resposta, sobre a escolha do próximo passo. Seu cérebro é uma máquina de repetição. Ele fortalece o que você repete, enfraquece o que você abandona. Isso tem nome: neuroplasticidade. Não é poesia, é estrutura. Sinapses se reforçam quando um pensamento vira trilha, quando um comportamento vira padrão, quando uma emoção vira casa. E é por isso que tanta gente tenta mudar e falha. Porque tenta vencer um hábito com um discurso, tenta bater de frente com anos de condicionamento usando apenas motivação de segunda-feira. Só que motivação é volátil, identidade é estável. E agora eu vou te pedir uma coisa que parece pequena. Mas é aqui que a história vira. Fecha os olhos por 5 segundos. Só 5. E percebe a sua respiração entrando e saindo. Sem consertar nada. Só percebendo. Pronto. Se você conseguiu perceber sua respiração, você acabou de provar uma coisa. Existe uma parte de você que observa. Existe uma consciência por trás do barulho. E essa parte não é ansiedade, não é medo, não é preguiça, não é culpa. Essa parte é você. Agora abre os olhos, porque o que vem a seguir é a virada. A maioria das pessoas vive como se emoções fossem ordem. Acorda e consulta o sentimento do dia. Se está animado, faz. Se não está, adia. Só que isso cria uma prisão elegante. Você vira alguém que só age quando o corpo autoriza. Só que pessoas que mudam de vida fazem o contrário. Elas agem pequeno e deixam a emoção alcançar depois. Elas não esperam confiança. Elas geram confiança, repetindo evidências. E aqui entra a parte que quase ninguém quer ouvir. O medo não é um sinal para parar.
É um sinal de fronteira. O medo aparece quando você se aproxima de uma versão maior. E a versão antiga entra em pânico, porque ela entende que vai perder o trono. E é por isso que a sua mente sabota. Ela não quer te destruir. Ela quer te manter previsível. Ela prefere um desconforto conhecido do que um desconhecido que pode dar certo. Então me responde mentalmente. Qual área da sua vida está pedindo coragem agora? Não é para contar para ninguém. Só reconhece. Porque enquanto você não nomeia, vira névoa. E névoa assusta mais do que a coisa em si. Agora deixa eu trazer a segunda metade disso. Porque não é só neurociência. É manifestação consciente também. Só que manifestação, do jeito que funciona na vida real, não é pedir e esperar. É alinhar três coisas: atenção, emoção e ação. Você manifesta aquilo que você sustenta. Você sustenta com foco, sustenta com escolha, sustenta com repetição. E aqui vem a pergunta que muda o jogo. Quem você está treinando para ser? Todo dia? Porque todo dia você está treinando alguém. Quando você foge da conversa difícil, você treina fuga. Quando você se promete algo e quebra, você treina quebra de palavra. Quando você espera o momento certo, você treina adiamento. Isso vai virando identidade. E identidade vira destino. Mas existe um caminho inverso. E é aqui que eu fecho o loop do começo. O teste de 7 dias. Durante 7 dias, você vai fazer uma coisa por dia que a sua versão elevada faria, mesmo que seja pequena. Ridiculamente pequena. Pequena o suficiente para você não ter desculpa e grande o suficiente para você se respeitar. E antes que sua mente diga, tá, mas eu nem sei o que eu quero. Eu já esperava isso. Muita gente sabe o que não aguenta mais, mas não sabe o que quer construir. Então hoje eu vou te dar um exercício rápido de clareza. Pensa em 3 cenas do seu futuro, como se fosse um filme curto. Primeira cena. Uma manhã comum. Onde você mora? Como você acorda? O que você faz nos primeiros 10 minutos? Qual é o clima dentro de você? Segunda cena. Você trabalhando. Com o quê? Com quem? Em que tipo de ambiente? E principalmente, como você se sente fazendo isso? Terceira cena. Você olhando para alguém importante e percebendo que você não está mais se escondendo. O que mudou em você para que essa pessoa te veja diferente? Não precisa ficar perfeito, só precisa ficar nítido o suficiente para virar direção. Agora respira de novo. E escuta essa parte com calma, porque ela é o coração do vídeo. A distância entre você e essa versão não é tempo. É alinhamento. E alinhamento não é uma ideia bonita. É uma prática diária. E sim, vai ter dias difíceis. Vai ter dias em que o cérebro vai pedir o antigo. Vai ter dias em que você vai querer sumir. E quando isso acontecer, eu quero que você lembre de uma imagem simples. Semente cresce no escuro. Diamante nasce sob pressão. E você não está sendo punido. Você está sendo preparado. Só que preparo sem direção vira sofrimento vazio. Então, quando doer, faz uma pergunta melhor. O que isso está tentando me ensinar sobre quem eu preciso me tornar? E agora a parte mais prática e mais poderosa: a linguagem. O jeito que você fala com você mesmo não é só pensamento. É comando, é repetição, é programação. Você não precisa se tratar como inimigo para ser disciplinado. Na verdade, quando você se trata como inimigo, sua mente se defende, se fecha, se sabota. Então, pelos próximos 7 dias, quando surgir a frase "eu não consigo", você não vai brigar com ela. Você vai atualizar. Você vai dizer, em voz baixa se puder, ainda não. Só isso. Eu não consigo. Ainda não. Porque ainda não mantém a porta aberta. E uma porta aberta muda tudo. Agora eu prometi uma frase de 12 palavras no final. E aqui está. Mas não repete como se fosse mágica. Repete como quem escolhe uma identidade. Eu ajo com medo. E mesmo assim continuo. Porque meu futuro merece respeito.
Respira. De novo.